Um deles chega agora com o Gustavo Uribe, que foi subitamente interrompido por mim. Não é, Uribe? Eu vou confessar aqui para você, meu amigo, eu ia te chamar, mas tive que correr ao banheiro, não dava mais para esperar. Então, se você quiser falar sobre o assunto anterior, o ministro Ciro Nogueira, você fique absolutamente à vontade, mas a natureza, ela se sobrepõe a qualquer outra questão, né? Mas sei também, quando meu caro chama, amigo, Colombo, a gente não pode recusar esse chamado, ele é importante. Nem deve recusar esse chamado. Uribe, me conta uma coisa, hein? O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, é ministro de um governo que não vê com bons olhos a privatização do Porto de Santos. Houve um candidato ao governo de São Paulo desse grupo político, Fernando Haddad, que já disse que não ia privatizar o Porto de Santos. O vencedor da eleição foi o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que quer privatizar o Porto de Santos. O Márcio França, além de pertencer a um governo que não quer privatizar o Porto de Santos, é de São Vicente, na Baixada Santista. Foi prefeito lá 2 vezes, se eu não estiver equivocado. O filho dele é deputado estadual, votado em São Vicente. Qual é a chance disso ir adiante, meu caro Gustavo Uribe? Eu diria que próxima de 0. Sobre Ciro Nogueira, rapidamente, Ciro Nogueira estava no governo de Dilma Rousseff com Gilberto Occhi, ministro da Integração Nacional, quando houve o encontro de Dilma com embaixadores para defender que ela não fosse impeachmentada. E estava no governo Jair Bolsonaro, como ministro da Casa Civil, quando Jair Bolsonaro se reuniu com os embaixadores para defender que as urnas eletrônicas tinham fraudes. Ou seja, coincidência ou não, Ciro Nogueira estava nos 2 episódios. Então acaba sendo uma estranheza muito grande que ele cite um episódio, sendo que o partido dele fazia parte do governo Dilma. Mas, enfim, ocasiões à parte, vamos ao Porto de Santos. Ontem houve uma longa conversa, Colombo, de 2 horas, de Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos, com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Eu conversei há pouco com Tarcísio de Freitas. Ele me disse que a conversa foi positiva e que há uma intenção de cooperação. Mas nos bastidores foi apenas um primeiro contato. Colombo, sabe quando você vai na casa de um amigo que você acabou de conhecer, ainda fica com um pouquinho de receio de pedir um bolo, toma um cafezinho sem açúcar? Foi mais ou menos neste clima, sem muita intimidade. Márcio França, segundo me disseram, deixou claro na reunião que o novo governo não levará adiante a privatização da autoridade portuária. Qual é o argumento de Tarcísio de Freitas, que era ministro da Integração Nacional e que deixou pronta essa privatização para que o leilão ocorresse neste ano? Que a privatização poderia gerar um ganho de investimentos no Porto de Santos de 20 bilhões. E aí seria uma maneira tanto de beneficiar a população local e também gerar recursos ao governo de São Paulo e ao governo federal para a construção de um túnel entre Santos e Guarujá, que é uma proposta antiga do litoral de São Paulo. Isso poderia beneficiar eleitoralmente Márcio França. Como você mesmo lembrou, Colombo, ele é da Baixada Santista, foi prefeito de São Vicente e poderia ser uma alternativa simpática. O Tribunal de Contas da União, a área técnica, já deu aval a essa medida. O plenário não, está esperando a nova orientação do novo governo. Ou seja, tudo como dantes no quartel de Abranches. Segue com a resistência do governo federal, que, segundo alguns interlocutores do governo de São Paulo, ainda tem bastante tabu em relação à privatização da autoridade portuária. Mas essa não vai ser a última conversa. A expectativa é de que ambos se reúnam ainda neste semestre para tentar chegar a um meio termo de privatização. Se não fizer o leilão geral, pelo menos a possibilidade de uma parceria público-privada para mais investimentos no Porto de Santos. O que eu quero ver mesmo dessa história é a maquete da ligação seca entre Santos e Guarujá, porque desde 1999, trabalhando como repórter aqui em São Paulo, eu já devo ter feito a inauguração de umas 48 maquetes, ponte pêncil, túnel, enfim, só o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi governador 4 vezes de São Paulo, já lançou umas 32 maquetes. Eu imagino que tem uma sala, um anexo no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, para maquetes da ligação seca entre Santos e Guarujá, que é fundamental para a estrutura do porto, para quem mora lá, mas não sai do papel nunca. É algo para ser investigado, a obsessão dos tucanos por maquetes, porque Serra, Alckmin, todo mundo fazia maquete para tudo e nada saía do papel e da maquete. Ixi, linha do metrô, então, que tem de estudo.